Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aí na reta final, ok? Só faltam mais 2 aulas, cinética química e equilíbrio químico. Eu vou fazer um aulão, vou filmar uma aula corrigindo a prova do Enem do ano passado, 2020 também, para vocês verem como a prova tem as suas pegadinhas, mas ela é até de um nível considerável, ok? Então já estamos na reta final, outubro. Vamos cair dentro aqui, né? Em pouco mais de um mês, estamos aí realizando nossa prova do Enem, ok? Já vou compartilhar logo, para a gente não demorar muito, não ficar um vídeo muito comprido. Termoquímica, né? Aula 14. Primeiro passo, recapitular a aula passada. Na aula passada nós falamos de química orgânica, fizemos um geralzão, porque o conteúdo de química orgânica é bastante extenso, mas, lógico, focamos sempre nas partes principais. Química orgânica é conhecida como a química do carbono, né, e de suas cadeias. O carbono tem essa capacidade, por ser tetravalente, ou seja, realizar 4 ligações químicas, de produzir cadeias numerosas de carbono. E aí vimos a classificação de carbono. O carbono pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Vimos a representação das cadeias carbônicas, né? Então a gente viu fórmula molecular, fórmula estrutural, fórmula condensada e fórmula em linha, também chamada de fórmula Bastal. Vimos a classificação das cadeias carbônicas em aberta ou fechada, normal ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, aromática e não aromática. Vimos a questão das funções orgânicas. Primeiro falamos do hidrocarboneto, que são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, e depois vimos as outras funções orgânicas oxigenadas e também as funções orgânicas nitrogenadas. Vimos um apanhado geral de tudo isso, que é o que realmente cai no vestibular. Hoje a gente vai falar de termoquímica, né? Termoquímica, a definição que a gente vê nos livros, na internet, é a área da química que estuda as variações térmicas que acompanham as reações químicas. Essas reações são encontradas de 2 tipos, né? São endotérmicas ou exotérmicas. Uma reação do tipo endotérmica é aquela que absorve o calor para o meio ambiente, ou melhor, absorve o calor do meio ambiente, né? E aí a variação, a variação de entalpia, que a gente vai ver no próximos slides, vai ser sempre positiva, porque ela está absorvendo calor. E as reações exotérmicas são aquelas que liberam calor para o meio. E aí, o calor da reação química é chamado de entalpia, representado pela letra H maiúscula. E aí, quando a gente tem absorção ou liberação, a gente tem uma variação dessa energia, dessa entalpia, né? E variação a gente sempre representa pelo símbolo delta. Então, a ΔH, que é a variação de entalpia, vai ser sempre a entalpia do produto, que é o final da reação, menos a entalpia dos reagentes, que é o início da reação. Agora vamos falar de cada uma delas especificamente, ok? Antes disso, a gente tem que falar da diferença entre calor e temperatura, que muita gente confunde. Temperatura é uma unidade de medida, né? Uma propriedade física da matéria que está associada ao grau de agitação das moléculas. E aí, ela é responsável pelaquela sensação que a gente tem de que está quente ou está frio. E como ela é uma grandeza, uma propriedade física, ela tem a unidade dela, né? Graus Celsius, que aqui no Brasil a gente trabalha com temperatura em graus Celsius, mas na escala do SI, do Sistema Internacional, a gente trabalha com Kelvin, que é representada pela letra K, maiúscula, ou também tem lá nos Estados Unidos, se trabalha com a Fahrenheit, que é representada pela letra F maiúscula. E calor, na verdade, é essa quantidade de energia que é transferida por 2 corpos, entre 2 corpos, com temperaturas diferentes. Então, para eu ter troca de calor, eu tenho que ter 2 corpos com energia diferente, com temperatura diferente, tá? Se tiver a mesma temperatura, a variação de calor, a variação de energia vai ser 0, tá? E aí, a transferência de calor sempre vai ocorrer do corpo mais quente para o corpo mais frio. Eu coloco a mão aqui na mesa. Eu sinto na minha mão a sensação de gelado, né? Por que eu sinto na minha mão a sensação de gelado? Porque a minha mão está numa temperatura
maior do que a mesa, ela está mais quente do que a mesa. Então, a mesa, a minha mão está transferindo calor para a mesa. Então, eu estou sentindo que minha mão está perdendo calor, está perdendo energia. Por isso, eu estou sentindo o geladinho da mão. Agora, quando você coloca a mão em cima de uma panela quente ali, está fazendo um arroz, você coloca, passa a mão ali em cima, você sente aquele vapor quente, né? Do arroz, você sente sua mão esquentar. Por quê? Porque a panela, nesse caso, está com a temperatura maior do que a sua mão. Então, a panela está transferindo calor para sua mão. E aí você sente que sua mão está um pouco mais quente. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso. Temperatura é uma grandeza física, que mede o grau de agitação de moléculas. E o calor é energia que é transferida por dois corpos com temperaturas diferentes. E o calor também pode ser medido, né, em joules, representado pela letra J maiúscula, ou calorias, que a gente representa pelo cal, C-A-L. Tá ok? Então, nos alimentos a gente vê, né, que tem lá a quantidade de calorias, é a quantidade de energia fornecida por aquele alimento, tá? Então, a gente vai dar uma geralzona nessa parte agora aqui no conteúdo de termoquímica. Reações endotérmicas. A reação endotérmica, eu já tinha mencionado lá no outro slide, é aquela reação onde absorve a absorção de energia. E a variação de energia é sempre positiva, a variação de entalpia é sempre positiva. Então, o ΔH vai ser maior que zero. Vamos dar uma olhada aqui na questão gráfica. Então, eu tenho aqui um gráfico de energia pelo caminho da minha reação. Eu tenho um sistema A. Esse sistema A vai ganhar energia, ou seja, vai absorver energia, e vai ocorrer uma reação química, produzindo o sistema B. Um exemplo, quando eu estou preparando um bolo, né? Eu mexo lá os ingredientes do bolo, farinha, açúcar, leite, ovo, fermento, e eu vou mexer a massa, mas para aquela massa virar bolo, que é o produto final, eu preciso colocá-la no forno. Para quê? Para que haja absorção de energia suficiente para assar aquela massa. Então, aí ocorre uma reação química, né? E esse processo de assar um bolo é uma reação do tipo endotérmica, absorve energia. Já na reação exotérmica, é uma reação onde ocorre liberação de energia para o meio ambiente. E essa variação, então, vai ser negativa, porque a energia do reagente vai ser menor que a energia final do produto. E aí, analisando ali gráfico, né? Eu tenho o meu sistema A, que tem uma quantidade de energia, eu vou perder calor, perder energia, para produzir aí o meu sistema B. Um exemplo, a queima, né? Qualquer queima é uma reação exotérmica, libera calor, libera uma grande quantidade de calor. Então, perde energia. A variação de entalpia, o ΔH, vai ser sempre negativo. E aí a gente vai fazer novamente uma análise gráfica, né? Primeiro um gráfico da entalpia, da energia, na reação química, em função do caminho da reação. Aí eu tenho um gráfico de um processo, de uma reação endotérmica. Olha aqui, o HR do reagente, né? A entalpia do reagente, que eles chamam aqui de R, e a entalpia do produto P. Então, eu tenho a entalpia do reagente, aí ele vai, meu reagente, para se transformar no produto, ele precisa de uma quantidade de energia, que é essa seta maior aqui, que eu chamo de energia de ativação, que eu vou falar no próximo slide o que significa, no segundo slide, após esse, o que significa. Energia de ativação, já vou adiantando, né? É a energia necessária para se iniciar o processo de reação química. Então, eu tenho o meu reagente, para começar a reação, eu preciso de uma quantidade de energia. Quando ela atinge essa quantidade de energia, que é a energia de ativação, ele vai formar o que eu chamo de complexo ativado, que na verdade é o desmanche do reagente. As moléculas do reagente vão se desmanchar, vão se desfazer, os átomos, né, vão voltar ao estado de instabilidade deles e eles vão buscar novas conexões, novas ligações. E essas novas ligações vão dar origem ao meu produto. Então, o complexo ativado é justamente o ponto onde há a quebra das ligações dos reagentes e a formação das novas ligações do produto. Após esse estado do complexo ativado,
a energia começa a baixar, porque ele começa a estabilizar, né? Os produtos formados são estáveis. Então, aí eu vou ter a formação do meu produto. Essa variação de energia positiva, porque a energia do reagente é menor do que a energia do produto. Ou seja, ele absorveu calor. Então, é um gráfico, uma representação gráfica de uma reação endotérmica. Agora, na reação exotérmica, a entalpia dos reagentes e aqui a entalpia dos produtos. Então, a entalpia do reagente é maior, do que a entalpia dos produtos, tá vendo? A do reagente está aqui em cima e dos produtos está lá embaixo. Então, é o mesmo processo. Eu tenho um reagente, ele vai precisar de uma quantidade mínima de energia para poder iniciar o processo de reação química, ou seja, iniciar a formação dos produtos. Essa quantidade de energia eu chamo de energia de ativação. Quando a energia de ativação atinge o seu pico, ali é o complexo ativado, é o momento onde há a quebra das ligações dos reagentes e, ao mesmo tempo, está formando as novas ligações dos produtos. É um processo, aqui é um ponto de instabilidade total. A partir desse momento, com a nova formação dos produtos, a energia vai diminuir porque vai começar a estabilizar, né? Para formar os produtos são moléculas estáveis. Então, aí vai baixar a energia dos produtos, até atingir a energia dos produtos, e aí eu tenho a formação dos meus produtos, que eu chamo aqui de P. Deixa eu voltar lá rapidinho, que eu chamo de P. Então, a energia do reagente, a entalpia dos reagentes, é maior do que a entalpia dos produtos. Então, a variação, que é sempre produto menos reagente, vai ser um valor negativo, menor que zero. Tá ok? E aí também entra outro carinha na brincadeira, que é o catalisador. O que é o catalisador? O catalisador, ele tem é uma substância que vai participar da reação química, mas a única finalidade dele é justamente diminuir aqui a energia de ativação. Então, aqui eu tenho a energia de ativação na linha vermelha, normal, sem um catalisador. Olha quanto de energia que eu preciso. E aqui essa linhazinha azul, que é quase metade, né, da linha vermelha, é a energia com a presença do catalisador. Então, na verdade, ele diminui a quantidade de energia de ativação, tornando assim a reação mais rápida, ok? Então, o catalisador ele só participa da reação com essa função, diminuir a energia de ativação. Consequentemente, deixa a reação mais rápida. Então, aí, né, só para dar os nomezinhos, como eu tinha comentado com vocês, energia de ativação é a quantidade de energia necessária para se iniciar a reação química. O complexo ativado é esse estado intermediário, formado entre os reagentes e produtos, onde as ligações presentes nos reagentes estão enfraquecidas, com isso elas estão se quebrando e se reagrupando para formar as novas ligações dos produtos. E o catalisador são substâncias que possibilitam as reações lentas acontecerem com maior velocidade. Elas atuam diminuindo a barreira de energia, que é a energia de ativação, necessária aos reagentes para que ocorra a transformação química. Ok? Então, é até tranquilo, né? E aí, reação de combustão, que realmente é o que costuma ser bastante cobrado em vestibular, no Enem, né? É, na verdade, uma reação química exotérmica. Então, toda combustão é uma reação exotérmica. Por quê? Combustão nada mais é do que a queima de um material, de uma substância, né? Essa substância que vai ser queimada é chamada de combustível. Essa reação pode ser completa ou incompleta, depende da quantidade de oxigênio presente ali no meio, tá? Para que ocorra o processo de combustão, é necessário que haja, primeiro, um combustível. O que é o combustível? É o composto que vai ser consumido. E é ele que a queima dele que vai produzir aí a energia. Preciso do comburente, que o comburente é o que vai alimentar a combustão. Geralmente é o gás oxigênio que está presente no ar, tá? Então, por isso que quando você vai para as áreas de mata e quando tem período de seca, há essa preocupação ambiental da questão das matas, porque há o processo de combustão espontâneo. O combustível, geralmente, é a celulose, né, presente nas plantas. Então, se eu tenho uma folha seca e uma grande incidência de ar, de sol,
essa folha seca pode começar a queimar espontaneamente, ou melhor, vai queimar por conta, né, do excesso de calor do sol, e aí uma folhinha que queimou vai se espalhar numa proporção muito grande. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de comburente ali, de gás oxigênio, gigante. Eu estou numa floresta, numa área de vegetação, então o fogo que pega numa floresta, ele se alastra com muita rapidez por conta da quantidade de combustível, né, que é as plantas como material orgânico, e a quantidade de oxigênio que vai atuar aí como comburente. E eu preciso também da energia de estivação, que é o calor, né? No caso do meu exemplo aí, vai ser o sol. O sol vai fazer esse processo, o calor, a energia que vem do sol, vai fazer esse processo, que é a energia de ativação. Aí existe a combustão completa e incompleta, como eu mencionei. Na combustão completa, ocorre quando existe quantidade de oxigênio, de gás oxigênio, né, O2, suficiente para consumir todo o combustível. E aí, nesse processo, são formados sempre dióxido de carbono, CO2, e vapor de água. Alguns exemplos aí. Tem a combustão completa do metano. Quem é o metano? CH4, né? Então, o CH4, ele vai queimar. Como que ele vai queimar? É o combustível, ele vai queimar porque ele está em presença de O2, que é o comburente. E aí vai produzir sempre numa reação completa, numa combustão completa, CO2 mais vapor de água mais energia, né? Porque é uma reação aí exotérmica. Aí está balanceado, ok? Combustão completa do gás butano. Mesmíssima coisa. Butano é C4H10, é o gás de cozinha. Então, em presença de gás oxigênio, que é o meu comburente, então eu tenho o meu combustível butano, meu comburente O2, vai formar CO2, vapor de água, mais calor. Reação aí balanceadinha, né? Segunda regra do macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Reação de combustão completa do isooctano, que é a gasolina, né? O combustível da gasolina. Então, eu tenho C8H18 mais, que é o combustível, mais o gás oxigênio, que é o meu comburente, formando CO2 mais água mais calor. Agora, vamos ver a reação de combustão incompleta. A combustão incompleta, galera, ela, na verdade, não vai ter... ocorre quando não tem a quantidade de oxigênio suficiente. E aí, o que acontece? Eu não vou conseguir queimar todo o meu combustível. Esqueci de compartilhar aqui a tela. Eu não vou conseguir queimar todo o meu combustível, né? E aí eu vou produzir, não vou conseguir produzir o CO2, eu vou conseguir produzir o CO, que é o monóxido de carbono, ou só o carbono elementar, que é aquela fuligem que solta, né? Então, aqui está aí a definição: a combustão se dá de forma incompleta quando não houver oxigênio suficiente para consumir todo o combustível. Os produtos da combustão incompleta geralmente são monóxido de carbono e vapor de água, mas também pode ocorrer a fuligem, que é o carbono elementar. Então, qual é a diferença da combustão completa para a combustão incompleta? Na completa, eu tenho grande acesso ao gás oxigênio, grande quantidade de gás oxigênio presente no meio. E aí eu tenho o quê? Formação de gás carbônico e vapor de água. Enquanto na combustão incompleta, eu não tenho gás oxigênio suficiente, né, para auxiliar na queima do combustível. Então, eu não consigo produzir CO2, eu produzo CO, que é o monóxido de carbono, com vapor de água, ou, em alguns casos, o carbono elementar, que a gente considera, que a gente chama de fuligem, né? O CO, o monóxido de carbono, ele é altamente tóxico, né? Ele entra no nosso organismo e ele reage com a hemoglobina, né, que faz o transporte de gases no nosso organismo,
e ele interrompe esse processo de transporte de gases, fazendo o quê? Com que a pessoa sofra de asfixia. Então, muitas pessoas já aconteceram alguns acidentes de pessoas que estavam tomando banho e, de repente, morreram durante o banho. Geralmente, apartamentos, né, que tem aquela questão do encanamento, o chuveiro não é elétrico, né? O chuveiro é a gás. Então, quando não tem uma manutenção correta desse chuveiro, uma manutenção correta dessa encanamento para passar o gás para aquecer, no caso ali, o chuveiro, pode ocorrer justamente essa questão da combustão incompleta, porque eu tenho um banheiro, que é um lugar que não tem um acesso de oxigênio tão correto, né? Geralmente as casas não costumam fazer um banheiro com ventilação, às vezes banheiro de muitas casas que eu já fui, não tem janela, e quando tem aquela janela pequititinha, então não tem uma circulação de ar ali naquele ambiente. E aí, quando eu tenho o chuveiro a gás, né, a tubulação para chuveiro a gás, pode haver algum vazamento, e nesse vazamento ali está vazando justamente o monóxido de carbono. Então, a pessoa está lá tomando banho, vai começar a sentir uma moleza no corpo. Por quê? Porque ela está ali asfixiando aos poucos, né? E, infelizmente, a pessoa, se ela não tiver aquela reação de sair dali, procurar um lugar mais arejado, ela pode, sim, vir a falecer, tá bom? Então, na combustão incompleta, não vai formar o gás carbônico. Então, eu posso formar, aqui tem o metano, né, CH4, e com baixa presença de oxigênio, então eu vou formar um monóxido de carbono mais o vapor de água, mais calor, porque é uma reação exotérmica. Ou, se eu não formo monóxido de carbono, eu vou formar a fuligem, que é o carbono elementar. Então, CH4, em presença de água, vai formar C mais vapor de água. E nas combustões incompletas do butano, o mesmo processo, né? O butano CH10 não tem quantidade suficiente de oxigênio, então ele forma monóxido de carbono mais vapor de água, ou, se ele não formar monóxido de carbono, ele vai formar o carbono fuligem, né? O carbono elementar. Tá ok? Então, a gente fez esse geralzão de termoquímica, tá? É o que cai em termos de vestibular. Eu separei 5 questõezinhas para vocês fazerem. Então, tentem fazer, por favor. Mesmo esquema de todas as semanas. O link está lá disponível lá no Google Classroom. Esse link é para vocês fazerem no formulário. Tentem fazer sozinhos. E aqui, a partir de agora, eu vou disponibilizar o gabarito, ok? Então, vão lá, tentem fazer sozinhos e depois vocês retornem aqui para ver o vídeo. Com o finalzinho do vídeo com o gabarito comentado, tá bom? Então, vamos lá. Já foram? Já tentaram fazer? Acertaram? Acharam difícil? Acharam fácil? Então, vamos conferir aqui agora o gabarito. Questão 1. PUC Minas. Sejam dadas as equações termoquímicas todas a 25 graus Celsius e 1 atm, né? Então, estou trabalhando aí com o que a gente chama de temperatura na ambiente, 25 graus, e 1 atm é a pressão ao nível do mar. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está nessa taxa de pressão, de 1 atm. Então, na reação 1, eu tenho a combustão a reação, né, do gás hidrogênio com oxigênio, vai formar água líquida. E a variação de energia, está vendo que em todas elas é negativa, né? Então, são todas exotérmicas. Menos 68 quilocalorias por mol. Na segunda é o ferro, menos 196. Na terceira, o alumínio, menos 399. Na quarta é o carbono grafite, menos 94. Na 5 é o metano, menos 17,9. Exclusivamente sob o ponto de vista energético das reações acima, aqui você escolheria como fonte de energia Então, vamos lá. Ele está querendo saber qual seria uma melhor fonte de energia. Todas elas são exotérmicas, liberam calor. Como que eu sei que é exotérmica? Porque a variação de energia aqui, que ele está chamando de ΔH, é negativa, menor do que zero. Menos 68, menos 196, menos 399, menos 94 e menos 17,9. Então, todas são fontes de energia,
o que são reações exotérmicas, liberam energia. Qual que eu escolheria como fonte de energia? Pelo ponto de vista energético. A que me libera mais energia, né, gente? Então, aqui eu vou ter mais energia na minha reação química. Para que eu vou querer escolher a 4? Se libera menos 17,9 de energia, se a 3 com alumínio libera 399. Então, aqui ó, libera quase 20 vezes mais energia. Quase não, mais de 20 vezes a quantidade de energia. Então, aqui tem maior, no ponto de vista energético, aqui eu escolheria como fonte de energia que libera mais energia. No caso aqui, a reação número 3. Ok? Então, essa questão aí é bem só de você olhar mesmo os valores e dar uma analisada básica. Tá bom? Letra C, 3. A reação 3. Número 2. A número 2 é a grandinha, questão do Enem. O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Agora está tudo caro, né? As duas estão bem caras. Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com o veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina no percurso ida, né? E no percurso de volta utilizou-se o etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto para o percurso de ida quanto no de volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. Etanol, a densidade dele 0,8 grama por ml, e a calor da combustão, menos 6, que é porque é calor de liberar, né? Queima, então é exotérmico. 6 quilocalorias por grama de etanol. E a gasolina, a densidade 0,7 grama por ml, e o calor da combustão é 10 quilocalorias por grama de gasolina. O volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de... Então, vamos lá. O que ele está falando? Ele fez um percurso, vamos dizer, Duque de Caxias, Praia de Copacabana. Ele foi de Duque de Caxias à Praia de Copacabana de gasolina, e ele gastou 40 litros de gasolina. No retorno, ele fez o mesmo percurso, né? Para voltar para Duque de Caxias. Só que agora ele voltou no álcool, no etanol. Então, ele quer saber quanto de álcool que ele voltou. O que vocês acham? Que é mais ou é menos? Né? Então, se ele gastou 40 litros de gasolina, vocês acham que ele vai gastar mais de 40 para voltar de álcool ou menos de 40? O que vocês acham? É uma análise que a gente tem que fazer. Quem tem carro, né, ou que tem parente que tem carro, enfim, dentro de casa você tem aí um carro, você sabe, tem um pouco de noção de que o álcool ele consome mais do que a gasolina, né? Então, a gente já pode dizer aí que vai gastar mais de 40. Né? Então, a gente teria aí o 58 ou 67. Mas a gente ainda precisa fazer a conta para saber qual dos dois é a resposta correta, ok? Mas a gasolina tem um consumo menor em volume, né? No caso aqui, litros, ela vai gastar menos do que o álcool, tá bom? Isso é uma realidade para quem tem carro. A gasolina ela consome menos, ela tem uma rodagem maior do que o álcool. Mas a gente vai fazer a conta matemática para a gente ter a nossa certeza aí e saber qual é o gabarito. Ou é a letra D ou é a letra E. Então, vamos lá. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele gastou 40 litros de gasolina e que a densidade da gasolina é 0,7 grama por ml. Então, 40 litros, mas aqui tem ml. Vamos passar, então, de litro para ml para a gente fazer a conta da densidade? 40 litros são 40 mil ml, né? 1 litro, 1000 ml. 40 litros, 40 mil ml. Então, se a densidade é 0,7, a massa é o que eu quero descobrir, e eu tenho um volume que é 40 mil. Então, eu só dividi, né? 0,7 é igual a massa em gramas dividido pelo 40 mil. O 40 mil está multiplicando, passa para cá. Desculpa, o 40 mil está dividindo por M, né? Passa para cá, multiplicando. 40 mil vezes 0,7, 28 mil gramas de gasolina. Ele disse lá no quadro, vou voltar aqui, que
o calor de combustão são 10 quilocalorias por grama de gasolina. Ele gastou 28 mil gramas de gasolina. Então, 1 grama liberam 10 calorias. 28 mil gramas vai liberar quanto? X. Fiz a minha conta, ele me regra 3, né? É só multiplicar cruzado. X vai ser igual a 28 mil vezes 10. X vai ser igual a 280 mil quilocalorias. Essa foi a energia liberada para ir ao destino na gasolina. Aí, o que ele fala aqui no texto? Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no de volta. Então, se ele gastou 280 mil calorias para ir, ele vai gastar 280 mil calorias para voltar. Só que agora, na volta, eu vou voltar de álcool, né? Etanol. Então, a densidade do álcool é 0,8 grama por ml. 1 grama do etanol libera 6 calorias por grama. É a informação que está aqui no meu quadro, tá? E aí, a energia que eu gastei foi 280 mil quilocalorias. Então, quanto que eu vou gastar de massa de etanol? Chamei de Y para calcular. Multiplica cruzado. 6Y é igual a 28, é igual a 280 mil. Cismei com 28 mil. 280 mil quilocalorias. 280 mil dividido por 6 vai dar aproximadamente 46.667 gramas de etanol. Que ele pediu foi o volume. Então, qual é a propriedade que eu associo massa e volume? Densidade, né? Ele já me deu a densidade, eu sei a massa porque eu acabei de calcular, agora eu consigo achar o volume. Densidade é 0,8, a massa 46.667 e o volume o que eu quero descobrir. É só dividir 46.667 por 0,8. Vai dar aproximadamente 58.333 ml. Como a resposta está em litro e é um valor aproximado, eu tenho que dividir por 1.000. Então, vai dar aproximadamente 58 litros, ok? Então, o consumo aqui de etanol foi quase uma vez e meia o consumo de gasolina, ok? Então, geralmente, quando você vai no posto abastecer, você tem que fazer essa conta, né? Porque a gasolina, ela gasta menos do que o álcool. Então, você tem o cálculo que você tem que fazer para você saber se vale a pena abastecer de álcool ou se é melhor investir na gasolina, porque a rodagem, a quilometragem da gasolina rende muito mais do que do álcool, ok? Então, a resposta é a letra D, 58 litros, tá ok? 3. A usina termoelétrica a carvão é um dos tipos de unidades geradoras de energia elétrica no Brasil. Essas usinas transformam a energia contida no combustível, carvão mineral, em energia elétrica. Em que sequência ocorrem os processos para realizar essa transformação? Então, ele está falando das usinas termoelétricas a carvão, tá bom? Então, ele quer saber qual é a sequência que ocorre os processos para realizar a transformação. A transformação, qual transformação? É um dos tipos de energia geradoras, é um dos tipos de unidades geradoras de energia elétrica no Brasil. Transformam a energia contida no combustível, carvão mineral, em energia elétrica. Em qual sequência, em que sequência ocorrem os processos para realizar essa transformação? Letra A. A usina transforma diretamente toda a energia química contida no carvão em energia elétrica usando reações de fissão em uma célula combustível? Letra B. A usina queima o carvão, produzindo energia térmica, que é transformada em energia elétrica por dispositivos denominados transformadores? Letra C. A queima do carvão produz energia térmica, que é usada para transformar água em vapor. A energia contida no vapor é transformada em energia mecânica na turbina e, então, transformada em energia elétrica no gerador. Letra D. A queima do carvão produz energia térmica, que é transformada em energia potencial na torre da usina. Essa energia, então, é transformada em energia elétrica nas células eletrolíticas. E a queima do carvão produz energia térmica, que é usada para aquecer água
transformando-se novamente em energia química quando a água é decomposta em hidrogênio e oxigênio, gerando energia elétrica. Não. Galera, a resposta aqui é a letra C, né? Como que funciona a energia termoelétrica carvão? Então, a função do carvão é produzir energia térmica, né? Então, a queima dele vai produzir energia em forma de calor, energia térmica. Essa energia térmica, ela é usada para quê? Aquecer a água, vapor. Então, vai transformar a água em vapor de água. E essa energia no vapor de água é transformada em energia mecânica, porque é ela que vai fazer com que haja ali a rotação da turbina. E essa rotação da turbina que é transformada em energia elétrica lá no gerador, na subestação. Então, a resposta correta é a letra C, tá bom? Número 4. Número 4 é uma questão também legalzinha, tem uma continha, mas é nada de um bicho de 7 cabeças. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔI a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse biodiesel, desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E na ΔH2, a variação de entalpia é envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. A variação de entalpia em kJ para a queima de 5 gramas desse biodiesel, desse bióleo, resultando em CO2 gasoso e água gasoso, então vamos lá. O ΔH que ele chama de 1 é esse processo aqui maior, né? Bióleo mais oxigênio, se transformando em gás carbônico e água líquida. E o ΔH2 transforma CO2 mais água no estado gasoso em CO2 e água líquida. Só o que ele fala aqui no final? A entalpia, a variação de entalpia em kJ para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa. Então, na verdade, ele não quer esse processo aqui. Deixa eu pegar desenhar aqui para mostrar para vocês. Ele não quer esse processo aqui não, galera. Vou pegar aqui a caneta vermelha. Ele não quer esse processo de CO2 e água gasoso transformando em CO2 e água líquida. Ele quer o processo inverso, porque ele está dizendo que ele quer, no final, CO2 gasoso e água gasosa. Então, o processo aqui foi invertido. Se eu inverto a minha reação, ela aqui era negativa, ela absorvia calor, então a reação inversa vai ser uma reação positiva. Ela era negativa, ela liberava calor. A minha reação inversa, ela vai ser positiva, vai absorver calor. Então tem que tomar muito cuidado. E aqui ele está me fazendo toda essa variação de entalpia, está sempre destinada para 1 grama, então é menos 18 quilocalorias por grama. Só que aqui na questão ele quer saber quanto que vai ser gerado na queima de 5 gramas, tá? Então tem 2 pegadinhas aí nessa questão. A questão do grama, daqui da conta, né? Está sempre associada para 1 grama, e no final, na resposta, ele pede para 5 gramas. Então, a gente tem que multiplicar por 5, ok? E aqui a pegadinha maior, porque tem resposta, já adianto a vocês, caso você esqueça aqui de inverter o sinal, você vai achar a resposta aqui, tá? Então, vamos lá para eu mostrar para vocês o cálculo. Então, o que eu fiz aqui? Não é uma questão tão difícil. A energia liberada, o ΔH1, menos da transformação do bióleo, né? Menos esse sinal de negativo, porque está liberando energia, 18,8 kJ por grama. Então, como são 5 gramas, é só multiplicar por 5, ok? Vai dar 94 kJ. E lá no gráfico 2, na questão 2, na de baixo, né? Na transformação de água líquida para água gasosa, eu tenho que inverter aqui a minha reação. Então, se eu inverto a minha reação, eu inverto também a ordem dela, o sinal dela, né? Ela aqui
no lado direto, na reação direta, ela é uma reação exotérmica, libera calor. Na reação inversa, ela é uma reação endotérmica, absorve calor. Então, o delta é positivo. Então, aqui, a cada 1 grama vai absorver 2,4 quilocalorias. Se são 5 gramas, então vai absorver, é só multiplicar por 5, vai dar 12. Então, a energia total é quanto? Menos 94 mais 12. Então, é menos 82 quilojoules. O que eu chamo a atenção de vocês? Se você aqui não colocar, inverter o sinal, vai ficar, então, você vai achar menos 12, né? Menos 94 menos 12 vai dar menos 106. Olha a resposta aqui, letra A. Ok? Se você esqueceu que aqui ele está pedindo para 5 gramas, então você não multiplicou por 5, você fizer a conta só levando em consideração aqui 1 grama, menos 18,8 menos 2,4. Então, é só você somar, né? Vai dar menos 21,2. Olha aqui a resposta. Se você lembrar que aqui tinha que inverter para o positivo, mas não multiplicar por 5, vai dar 16,4. Menos 16,4. Olha aqui a resposta. Então, qualquer conta que você fizer, você vai achar uma resposta. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. A resposta correta é a letra C. Porque, primeiro, eu tenho que lembrar aqui que a reação é inversa, então eu tenho que inverter o meu sinal da reação, e que aqui ele está pedindo para a produção de 5 gramas desse bioóleo. Então, eu tenho que multiplicar por 5. Tá ok? Então, resposta letra C. Questão 5, para a gente fechar. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente para a destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico, sob altas temperaturas, conforme a equação. Então, ele tem aqui o acetileno, então ele tem trimerização, ou seja, ele tem 3 mols de acetileno que vão reagir entre si e vão formar o benzeno, CCH6. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. Então, eu tenho aqui uma reação que libera 310 quilocalorias por mol, e aqui a minha segunda reação libera 780 quilocalorias por mol. Aí ele pede, né? A partir dessas duas reações, ele tem que produzir esse carinha aqui, o acetileno, produzindo benzeno. Então, ele quer saber quanto de energia aí que vai ser envolvida nesse processo. Vamos lá. Então, primeiro que eu tenho que formar, eu quero formar esse carinha aqui. 3 acetileno reagindo, 3 mols de acetileno reagindo para formar o benzeno. E aí eu tenho a minha primeira equação, que só tem um acetileno. Então, para eu ter 3 acetilenos, a trimerização do acetileno, eu preciso de 3 mols de acetileno. Então, o que eu preciso? Eu preciso multiplicar essa reação por 3. Quando eu multiplico essa reação por 3, aqui a quantidade de energia, tá vendo? Que é menos 310 quilocalorias por mol. Então, se eu multiplico ela por 3, agora eu tenho 3 mols. O valor de 310 também vai ter que ser multiplicado por 3, ok? Toma cuidado com isso. E na reação 2, eu tenho aqui o benzeno como reagente, só que aqui na minha reação de trimerização, o benzeno é o produto. Então, o que eu preciso fazer para essa reação? Invertê-la. Mas quando eu inverto a reação, eu inverto o sinal, porque a reação, no sentido direto, ela é exotérmica, tá vendo? Sinal de negativo, tá liberando energia. Mas no sentido inverso, que é o que eu vou fazer, invertê-la, ela vai virar endotérmica. Então, eu tenho que trocar o sinal aqui também, tá ok? Então, olha como vai ficar. Na primeira reação, eu vou multiplicar todo mundo por 3. Então, vai ficar 3 de CH2O2 mais 15,5 de O2, produzindo 6 de CO2 mais 3 de água. Tá vendo que eu multipliquei todo mundo por 3? E no final eu fiz o quê? 310 vezes 3, 930. E na segunda reação, o que eu estou fazendo? Inverti. Então, quem era reagente virou produto, quem era produto virou reagente.
e eu tive que inverter também o sinal aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Gente, os que estão iguais, em lados opostos, eu posso cortar. Então, eu posso cortar aqui, ó, o 15O2, 15,5 de O2 com 15,5 de O2. Tá aqui tá reagente, aqui tem produto. Eu posso cortar. Eu posso cortar aqui, ó. Deixa eu trocar de cor da caneta. Posso cortar o 6CO2 com aqui o 6CO2. Não me interessa em nada. Não faz diferença para mim. E eu posso cortar também aqui, ó, a água. 3 de H2O da água com 3 de H2O da água. Vai sobrar quem no meu final? O acetileno, 3 de acetileno e produzindo benzeno, justamente quem ele queria, ok? E agora, o que ele me perguntou? A energia envolvida. É só eu somar as energias, né? 3 vezes 310, que eu multipliquei, né? Deu 900, menos 930, mais, que eu inverti o sinal, 780 da reação 2. Então, menos 930 mais 780, repete sinal, soma, né? No caso, eu estou somando valores opostos. E deu branco aqui agora. Regra de sinais. O que eu estou fazendo? Menos 903 mais 780. Então, sinais opostos, eu subtraio e prevalece o sinal do maior. Então, vai ser menos 930 mais 780. Eu subtraio e vai dar 150. E a parcela maior é a parcela negativa. Então, vai ficar menos 150. Lógico, a energia tem que ficar negativa mesmo, porque é uma reação exotérmica, ok? Resposta aí. Opa, acabei virando com aqui sem ter apagado os desenhos que eu fiz. Vou pegar aqui para poder não voltar. Então, a resposta é 150. A energia como é liberada, negativo. Letra... Ih, caramba. Letra B de bola, ok? Então, acabamos aqui, ok? Questão 5. Espero que vocês tenham tentado fazer. Já está acabando, estamos já chegando na reta final. Como eu comentei, só tem mais 3 aulas gravadas, né? E para a gente nunca perder força, foco e fé. Fé para acreditar que é possível alcançar, força para lutar sem desistir ou duvidar, foco para realizar os sonhos ainda mais depressa do que a gente imagina ser capaz. Tá legal, galera? Boa semana para vocês. Reta final. Não esqueçam. Vamos focar. Não se desesperem. Tá acabando. E é isso. Beijão. Até semana.